No caso da Bárbara, ela tem uma experiência grande em cirurgia endoscópica ginecológica e então por isso que eu a trouxe aqui para falar de um tema que é extremamente prevalente, né? Cerca de 20% das mulheres têm mioma. É muita gente. Agora, a gente não opera 20% das mulheres, então tem suas indicações, né? Então, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre quais são as possibilidades terapêuticas que existem hoje nos miomas. Logicamente, para se indicar a cirurgia, você vai procurar seu médico para realmente indicar. A gente vai falar aqui, dar um overview de quais são as possibilidades terapêuticas, inclusive trazendo alguma novidade. Então, logicamente, antes de tudo, me falar, a Bárbara vai falar o que que é mioma, e daí a gente continua nosso bate-papo. Vamos lá, Bárbara? Ok. Obrigada, Jorge, pelo convite. Uma honra participar disso, ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto. E então, boa noite aí para todo mundo. Bom, os miomas são os tumores benignos, como o Jorge falou, mais comuns da fase reprodutiva das mulheres. São miomas, os miomas são tumores que crescem da musculatura do útero, então da parede muscular do útero, e eles podem crescer tanto para a cavidade do útero, ficar só na parede do útero, ou crescer por uma camada mais externa, né? E aí, a partir dessa localização é que a gente vai gerar as classificações dos miomas. Eles podem gerar muitos sintomas desagradáveis, como a gente falou, nem todos precisam ser operados, mas quando que a gente precisa fazer algum tratamento? Quando ele gera algum sintoma. Não necessariamente é um tratamento cirúrgico, a gente sempre vai preferir o tratamento clínico quando é possível, né? E os sintomas são o sangramento anormal, a dor, talvez algumas questões relacionadas à fertilidade, compressão de órgãos próximos, né? Intestino, bexiga, enfim. Então, por tudo isso, a importância da gente falar tanto desse tema. Deixa eu mostrar aqui, porque a maioria que vai entrar na nossa live aqui são leigos, né? Então, eu Uhum, trouxe aqui um protótipo para mostrar para vocês, né? E aqui, ó, então, aqui está a vagina, né? E aqui está o útero. Então, o uhum. mioma é um tumor, como a Bárbara falou, um tumor benigno que cresce nessa parte aqui do músculo uterino. Então, ela Isso. pode crescer para dentro. Aí a Bárbara vai falar como que a gente vai tirar esse mioma. Ou pode Uhum. crescer aqui, ele pode ser único ou múltiplo, ou ele pode crescer para fora, às vezes ocupando grande parte da pelve e produzindo alguns fenômenos compressivos de dor, de sensação de peso. Então, são essas três localizações possíveis e acaba que uma paciente pode ter vários miomas. Então, a Muito. sintomatologia vai diferir muito de uma paciente para outra, pode inclusive levar à infertilidade também ou à dor, né? Sim. Pois é. Então fala mais sobre os miomas aí, quais são Bom, a gente como se faz tem diagnóstico isso. primeiro. Então, o diagnóstico a gente vai ter que entender então quais são os tipos, os três tipos. Esse que cresce para dentro, basicamente, são os que a gente chama de submucosos, os intramurais, são esses na parede, e os subserosos para fora. Essa é a classificação mais geral. O diagnóstico, então, primeiro, claro, né, com a sintomatologia da mulher na consulta, então ela vai me contar lá que ela tem um aumento de sangramento, que ela tem uma dor, uma sensação de peso, alguma coisa relacionada a isso, entre outros sintomas. E aí a gente vai fazer um exame físico e a gente já pode, no toque, sentir um útero aumentado, com contornos mais irregulares, lobulados, enfim, a gente já pode perceber, dependendo do tamanho, da localização deles, no toque a gente já percebe. Muitas vezes são miomas iniciais e a gente vai descobrir no ultrassom mesmo, né? Ultrassom transvaginal ou pélvico. A gente vai descobrir esses miomas e aí no ultrassom vai aparecer lá umas manchinhas brancas que a gente vai saber que são os miomas ali. Aí, dependendo da localização no útero, como o Jorge mostrou ali no esquema, a gente vai classificá-los. Né? Existe uma outra classificação, que é a classificação da FIGO, que é uma federação internacional, que dá a classificação deles tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. E então, no laudo de ultrassom ou até da ressonância, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente faz bastante ressonância para mioma
cirúrgica, até para a gente delimitar melhor o tipo, o tamanho, o volume, a vascularização desses miomas, principalmente quando a gente vai para um procedimento conservador, ou seja, que a gente não vai tirar o útero. E então, quanto mais informações a gente tiver, até para a gente tentar o máximo possível descartar o risco de sarcoma, que é uma doença que pode parecer em algumas situações com um mioma benigno, então a gente precisa ter atenção a isso. É rara, felizmente, mas a gente faz a ressonância também um pouco para descartar isso. E aí, feito esse diagnóstico, a gente vai pensar no tratamento. Cada tipo de mioma tem a sua indicação, dependendo dos sintomas, da idade, do desejo reprodutivo e do tipo de mioma. Voltando um pouquinho atrás, Bárbara, você falou do ultrassom, né? Uhum. E quando que pede a ressonância magnética, ultrassom 3D? Porque as pessoas podem estar pensando, mas por que eu fiz a ressonância, ultrassom 3D? Como é Isso. que... Bom, o básico é o ultrassom. Teoricamente, né, Jorge, um ultrassom transvaginal bem feito consegue diagnosticar miomas muito bem. E ele, teoricamente, seria suficiente para que nós fizéssemos o diagnóstico de miomas e indicássemos cirurgia e fôssemos para procedimentos cirúrgicos quando necessários. No mundo todo, o ultrassom, em todos os artigos científicos, ele é descrito até como o exame só ele necessário. Porém, com essa questão, especialmente da miomectomia, surgiu essa questão muito da ressonância. Aqui a gente tem um acesso razoavelmente fácil à ressonância, apesar de ser um exame caro, mas aqui no Brasil a gente tem um acesso razoavelmente fácil a esse exame. A ressonância é um exame, então, que é uma foto, né, mais com cortes mais finos, ou seja, mais detalhado da pelve, do órgão que a gente quer, que é o útero. E há alguns anos atrás surgiu essa demanda, porque a gente usa para fazer miomectomia o que a gente chama de morcelador, que é um aparelho que a gente fatia o mioma para poder tirar na videolaparoscopia, lá pelos furinhos que a gente faz, pelas incisões pequenas que a gente faz. Porque o mioma é grande e os furinhos são de 1, 2 centímetros no máximo. Muito bem. E a gente só pode fazer essa técnica de fatiamento, de morcelamento, em pacientes que têm, que a gente tenha quase que certeza que é um tumor benigno, que é mioma e não sarcoma. E alguns anos atrás houve um caso emblemático de uma mulher lá nos Estados Unidos em que foi feita esse morcelamento e no fim o resultado da biópsia veio como sarcoma. Desde então, o FDA americano, né, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, determinou que a gente antes de fazer o morcelamento, a gente deve fazer um termo de consentimento livre e esclarecido com a paciente, explicando a ela desses riscos de morcelar, de que pode, no final das contas, ser um sarcoma, que ela tem que entender que esse risco existe, mesmo que pequeno, e que a gente pode se respaldar um pouco fazendo a ressonância, porque a ressonância consegue enxergar melhor algumas características de vascularização e de características do tumor, que chega um pouco mais próximo do diagnóstico de sarcoma. O diagnóstico de certeza é só com a biópsia, então a gente sempre vai para uma miomectomia tendo o risco de que no final das contas aquilo não seja um mioma. Mas é isso, o sarcoma, ele é um tumor de mulheres mais velhas, né, ao redor dos 50 anos, de crescimento rápido, que tem outras características diferentes do mioma, que são tumores de mulheres mais jovens, com crescimento lento, etc. Então, com a história clínica bem feita, a gente consegue, e com exames bem feitos, que pode ser até só o ultrassom, a gente consegue fazer sim um bom diagnóstico e indicar os nossos procedimentos. O ultrassom, como a ressonância, e o ultrassom até mais, ele é muito examinador dependente, né, Jogi? Depende muito de quem está por trás, do médico, da médica que está realizando o exame, ter conhecimento suficiente sobre aquela doença, né? Então, se a gente manda por um colega que a gente confia, que a gente sabe que entende daquilo, que a gente troca também informações com ele, geralmente até um ultrassom é capaz de suprir as nossas necessidades. E você falou do É, ultrassom 3D. O ultrassom 3D nada mais é do que pegar essa imagem do ultrassom, colocar uma tecnologia em cima e a gente ter uma imagem ainda mais detalhada. Eu gosto muito do ultrassom 3D, especialmente para malformações uterinas, para mioma também, mas assim, especialmente para malformações uterinas é algo que eu uso bastante. E para miomas, às vezes,
a esterosonografia, que é um ultrassom que a gente injeta um pouco de líquido dentro da cavidade, distende um pouquinho a cavidade, porque o útero, né, gente, para quem não tem essa noção, o útero é como se fosse uma bexiga vazia. Ele é uma paredinha encostada na outra e a cavidade é virtual. A hora que a gente infla um pouquinho com um pouquinho de soro, a gente consegue enxergar um pouco lá dentro o que está acontecendo. Então, na esterossono também. Então, óbvio, se eu tiver à disposição um ultrassom, 3D, o esterossono e depois uma ressonância, aí eu vou escolher para cada caso qual o melhor, né? Mas de um ponto de vista geral, um ultrassom poderia resolver todos os problemas feito bem feito. Isso aí. Então, aí indica-se a cirurgia, né? Antigamente, a gente fazia a cirurgia cortando a barriga, o corte semelhante a um corte de uma cesárea, né? Uhum, Aí, há quase 30 anos atrás, começou a se fazer a laparoscopia operatória, né? Não sei uhum. se você sabe, Bárbara, o primeiro livro de cirurgia laparoscópica em ginecologia eu que fiz. Olha que legal. Laparoscopia e esteroscopia há 24 anos. Está fazendo a conta aqui? 96, faz um montão de tempo, né? E lá, esse livro aí que eu editei, né, que tinha várias pessoas do mundo todo, e lá naquela época, a, o pessoal falava, quando que vai fazer a laparoscopia? É um furo no umbigo, as outras pinças, para onde vai tirar esse mioma, né? Para onde vai tirar esse caroço que o que coloca no umbigo é uma ótica de 1 centímetro, né? E para onde vai tirar? Isso. Então tem que fazer outros furos menores e tem que picotar o mioma, porque o mioma é que se fosse uma batata, então tem que fatiar esse mioma. Então na época até inventei um negocinho que na verdade eu fiz, um protótipo, chamava saca-miomas, e ao mesmo tempo, na verdade, Kurt Senck, que é o cara pioneiro na Alemanha, já tinha feito um negócio bem mais, né, logo na sequência, mais moderno. Tanto é que o berço mesmo, assim, ó, quem é forte na produção de equipamentos de laparoscopia é o pessoal da Alemanha mesmo, que Sim, eles produz são fortíssimos. Uhum. equipamentos, né? Então são coisas assim que eles fazem com qualidade, né? Uhum. Mas no começo a gente fazia isso, né? Vou fazer um cortezinho na barriga um pouquinho maior para tirar o mioma, se não fazer saca-mioma. E aí aconteceu essa questão aí esse caso emblemático que você falou. Aí mudou-se um pouco, né? Mas a conduta, o pessoal ficou meio com medo, né? Se tiver mais paciente com câncer e tal, espalhar. Então, isso tudo que a Bárbara acabou de falar. E aí foram aparecendo outras técnicas, né? Laparoscopia, que eu falei como que faz. Agora você podia falar um pouquinho da esteroscopia, como é Isso. que é feito? Isso. A esteroscopia, então, é indicada especialmente para os miomas que estão crescendo para dentro da cavidade do útero, chamados submucosos. Hoje, a gente tem como um desafio grande aquele mioma que chama do tipo 3, que ele é na parede do útero, mas ele encosta na camada interna do útero. Então, esse também a gente já consegue acessar por esteroscopia, já num nível mais avançado de esteroscopia, mas a gente consegue. Então, como que é? A gente entra com uma câmera via vaginal, usando os orifícios naturais da mulher, então vagina, canal endocervical, até chegar na cavidade do útero. Isso, ó, aqui, ó. Chega na vagina, entra lá na cavidade. Muito bem, perfeito. Entrou lá na cavidade, eu vou visualizar o mioma. Alguns deles, que a gente chama de tipo 0, vão estar 100% dentro da cavidade, vai como se tivesse uma azeitona aí onde o Juji está com a caneta. E aí, esses são mais fáceis de eu retirar. Eu vou lá, tiro e vou fatiando com a minha faquinha que eu tenho na ponta do bisturi elétrico dessa câmera que eu entrei. É uma câmera fininha também que entra lá dentro. E eu vou tirando esses fragmentos. Ótimo. Se ele tiver um pouquinho mais infiltrado para a parede, eu vou soltando o que a gente chama de pseudocápsula, preservando o máximo possível as fibras musculares. Eu gosto de uma analogia que é como se fosse uma bola de tênis dentro de cordas de violão. A técnica correta da retirada desses miomas, e para qualquer mioma, né? É a gente tirar essa bolinha sem cortar as cordas, porque daí as cordas vão voltando para o lugar delas, sem prejudicar o futuro obstétrico, a função desse útero, né? Então é muito importante a gente fazer essa preservação do que a gente chama de pseudocápsula. Muito bem. Então, a gente vai cortando, sempre por visão direta, a gente distende essa cavidade para poder trabalhar com soro fisiológico ou outros meios de distensão. O mais moderno e o mais seguro é o soro fisiológico. E aí, para isso, a gente precisa usar uma energia que a gente chama de bipolar, que é mais segura, que a corrente corre só aqui dentro do útero mesmo. E aí a gente tira o aparelho. O bom dessa técnica, que só serve para esses tipos de miomas submucosos, é que a gente não tem cicatriz no útero, a gente não corta a serosa, né, a camada externa do útero. Então, essas mulheres
podem, se quiserem e se tiverem indicação, passar por um parto normal depois. E elas podem tentar engravidar muito rapidamente depois, né? O ideal, sempre depois de uma miomectomia, é que a gente refaça uma esteroscopia, uma esteroscopia só para olhar, entrar com a câmera e olhar a diagnóstica uns 2 meses depois. Isso já está comprovado que diminui a quantidade de aderências, de cicatrizes internas que podem atrapalhar para a gravidez. E depois a gente já libera essa mulher para engravidar naturalmente ou manda para o Jogi, lá para a Gera, para engravidar artificialmente, se for o caso de infertilidade. E aí é razoavelmente bastante simples, não dói nada, é bem pouco doloroso o procedimento. Alguns casos de mioma pequeno eu posso fazer até ambulatorialmente, sem anestesia, se a paciente quiser, com a técnica, com umas pincinhas, uns aparelhos mais fininhos. Se for um mioma um pouco maior, obviamente a gente leva para o centro cirúrgico, anestesia, mas ainda assim é day hospital e rapidamente a mulher volta para suas atividades normais, tá? Então, na realidade, assim, uma coisa importante, né, que às vezes é mais difícil você indicar bem uma cirurgia, né? É difícil você indicar por quê? Porque no caso de paciente que quer engravidar, será que vale a pena operar? Será que vale a pena não operar? Principalmente naqueles miomas que estão na parede do útero mesmo, intramural. Naqueles que Isso, crescem para fora, geralmente é o tamanho que vai isso, indicar. Agora, paciente que não consegue engravidar, né? Aí que está o problema de se indicar ou não a cirurgia quando o mioma está na parede. Por quê? isso, Se está na parede, aí você pode operar por laparoscopia ou laparotomia. Por isso, baixo, só se fizer saliência para a cavidade, senão você não consegue fazer. Então, esses casos são mais difíceis de indicar. Agora, o isso. procedimento cirúrgico mesmo, né? A depender do mioma, é que ela falou que é simples, é porque ela é habilidosa para operar, né? Mas é uma das cirurgias mais difíceis que tem em laparoscopia e estereoscopia, né? É uma das cirurgias que realmente precisa ter destreza, né? Sim, sim. Assim, a Tem que curva de saber. aprendizado, né? Eu É, dei muita aula de esteroscopia, enfim, formei, felizmente, também já muitos colegas esteroscopistas, e realmente, a curva de aprendizado, a última coisa que a gente ensina dentro da esteroscopia e que a gente vai liberando para fazer é a miomectomia, que realmente é algo bem, bem desafiador. E Mas, uma coisa, desculpa, uma não coisa que pode é falar. importante, até você pode falar, frisar bem, né? É sobrecarga hídrica, né? Que às vezes tem que fazer duas vezes, Isso, né? Então, se a isso. pessoa não tiver experiência, não tiver esse bom senso de fazer em 2 tempos, às vezes complica. Explica melhor isso, Bárbara, para o pessoal Isso, entender. então, é assim, a miomectomia, a gente tem que pensar em vários detalhes, né? Assim, uma coisa é ir lá e cortar os miomas. Então, como o Jorge falou, às vezes os miomas são múltiplos. Então, de repente, a gente tem um mioma na parede anterior, outro na posterior, os dois estão lá. E, tecnicamente, de repente, eu já sou bom o suficiente para conseguir tirar os dois. Então, eu tenho que pensar em duas coisas principais, assim, né? Preservando a tal da pseudocápsula, ok, eu conseguiria tirar num tempo só, usando uma quantidade que não vai fazer uma sobrecarga hídrica. O que é isso? Conforme eu vou cortando e eu vou jogando soro para poder distender a cavidade, eu vou empurrando com a pressão que eu uso esse soro para dentro dos vasos sanguíneos para o sistema circulatório da mulher. Se eu exagerar na quantidade de soro, essa mulher pode ter complicações clínicas importantes, tá? Causadas por uma hiponatremia, com uma diminuição do sódio do sistema e uma quantidade muito grande de água mesmo. Muito bem. Então, eu tenho que ter esse limite na minha cabeça. O máximo, em geral, que os livros falam é que eu posso deixar um balanço hídrico de 1 litro dentro da paciente. Então, é do tanto que eu coloco para o tanto que sai. Eu fico o tempo todo controlando isso. Eu estou o tempo todo olhando para o meu vaso de soro que está entrando e o tempo todo para o meu outro vasilhame aqui que está saindo de soro. Então, o tempo todo eu estou com essa conta na cabeça. Esse é um ponto. Então, se chegou no meu limite, para. Não importa em que momento da cirurgia eu estou, a técnica de miomectomia me permite parar e remarcar uma outra, e a paciente tem que estar muito bem informada disso quando a gente indica a cirurgia. Toda paciente que vai para miomectomia, eu digo para ela antes, fique sabendo que pode acontecer isso e que a gente vai precisar de um segundo momento. Muito bem. E a outra coisa, quando tem principalmente miomas, na parede contralateral, que a gente chama, então um na parede anterior e outro na posterior, se eu tiro os dois no mesmo momento, eu vou deixar uma ferida operatória na parede anterior e na posterior. Isso vai, na hora que eu diminuir o soro, vai grudar. A chance de eu fazer uma aderência mais definitiva
e prejudicar o futuro obstétrico dela é maior. Então, é melhor eu fazer a parede anterior ou posterior no primeiro momento, e mesmo que desse tempo, mesmo que tenha soro ainda que eu pudesse usar, mesmo que eu consiga tecnicamente, eu deixar aquele outro mioma para eu fazer no segundo tempo. E isso a gente consegue, obviamente, planejar antes, com os exames bem feitos, e já dizer para a paciente, olha, por causa disso, é melhor a gente fazer a sua cirurgia de certeza em 2 tempos, mesmo que seja rápida, mesmo que seja simples, para a gente evitar aderências. Isso, obviamente, no caso de mulheres que querem engravidar, que são a maioria que vão para esse tipo de procedimento. Quando já é uma paciente já perimenopausa, que não, já tem seus filhos, a sua família constituída, eu quero mais economizar tempo e resolver logo o problema. Mas no caso de fertilidade, eu preciso ter isso muito, muito claro, porque já está comprovado na literatura que aumenta a aderência quando eu faço no mesmo momento miomas de paredes contralaterais. Então, é lógico pensar, né, quem está assistindo a gente, é lógico pensar que na paciente que tem mais idade é mais fácil retirar o útero. Talvez tecnicamente as pessoas não saibam disso, que não são médicos, né? Mas é muito mais fácil tirar um útero do que fazer uma miomectomia. A miomectomia, que é retirada do mioma, realmente, como eu falei anteriormente, precisa de ter É mais destreza, trabalhosa. precisa de ter habilidade para dar ponto dentro da barriga, se for o caso, por estereoscopia, precisa ter a humildade. E como a Bárbara falou, é extremamente importante avisar a paciente. Quem avisa amigo é, porque se não avisar, a paciente depois acorda e vê que não tirou tudo, ela pode ficar chateada com o médico. Então, quando a gente realmente fala sobre disso, que no caso meu, como mexo basicamente com reprodução humana, eu falo para todos os nossos alunos que é muito, muito importante falar isso que a Bárbara falou, que tem que avisar a paciente que eventualmente pode ser 2 tempos, né? Porque ela está avisada e aí com isso ela vai entender e não vai te chatear por conta de ter que internar de novo. Mas realmente, antigamente a gente ouvia mais de complicações de paciente que eventualmente ia para óbito por causa que o médico chegava e que não, vou tirar, vou tirar, vou tirar, e passava, perdeu o time e acabava tendo complicações graves. Mas hoje em dia Sim, tem muita gente habilidosa pelo Brasil afora, tem muita gente com uma casuística grande, né? sim. Hoje a laparoscopia difundiu bastante, né? Então muita gente faz. A estereoscopia também evoluiu bastante. Agora tem novas técnicas que você vai falar agora. O que pode Isso. ser feito? Eu acho que assim, a miomectomia hoje, ainda só falando um pouco da miomectomia, acho que uma coisa bacana é a cirurgia robótica, né? Você falou aí o tanto que, claro, fazer uma histerectomia é infinitamente mais fácil na maioria das vezes do que uma miomectomia laparoscópica. Mas hoje, com o advento do robô, o robô nos ajuda, principalmente nessa questão de sutura, que a miomectomia laparoscópica, ela exige muita sutura. E a cirurgia robótica, o robô ele faz movimentos que a mão humana não faz, ele tem mais firmeza, mais precisão. Então, para a miomectomia é algo que eu gosto bastante. Na nossa equipe a gente tem toda essa capacitação de oferecer a cirurgia robótica para miomectomia. Em relação às novas técnicas, você falou lá, né, dos miomas intramurais, esses que estão infiltrados na parede, que são esses que a gente às vezes tem dúvida, especialmente quanto à fertilidade. A gente já, né, vejo vários artigos na literatura discutindo isso, o impacto que esses miomas, mesmo pequenos, têm na fertilidade. Que eles, de alguma maneira, eles mudam a contratilidade uterina, que eles, de alguma forma, eles aumentam algum grau de inflamação do ambiente pélvico e da cavidade. Tudo ainda precisa ser mais estudado, mas a gente já parece ter indícios de que realmente ele atrapalha. E aí, a radiofrequência, que é essa técnica mais recente que a gente trouxe para o Brasil agora esse ano, no final do ano passado e esse ano, é uma técnica que é justamente para esses casos de miomas pequenos e intramurais, que causam algum grau de sintoma, seja ele por conta de sangramento ou dor, seja eles por conta de fertilidade. E é um procedimento muito simples, tecnicamente. A gente faz guiado por ultrassom, entra com um transdutor transvaginal pela vagina normal e ele tem adaptado um adaptadorzinho que a gente consegue passar uma agulha. No meu perfil tem foto tem um esquema desse, que se alguém quiser ver depois tem lá, explicando melhor. E aí a gente
localiza pelo ultrassom o mioma que a gente quer trabalhar. A gente pode trabalhar até 3, 4 miomas, de até 4, 5 centímetros, tá? Não maiores que isso. Se eles forem maiores do que isso, realmente aí já é uma indicação de laparotomia ou de laparoscopia para tratar esses miomas. E aí a gente vai fazer uma ablação dos miomas, ou seja, a gente vai queimar esses miomas. E só o mioma. A gente vai colocar essa agulha no centro do tumor e vai liberar a energia com um pedal, já bem estabelecida que energia é essa, quantidade, o quanto que ela vai abranger. A gente tem todo esse controle no aparelho de radiofrequência. E aí a gente coloca essa energia e vai queimar a vascularização do mioma, vai queimar o tecido do mioma. Consequentemente, em até um ano, a gente tem uma diminuição, de acordo com os estudos, de até 70%, 80% do tamanho desse mioma. As taxas de fertilidade têm sido boas, né? Assim, a taxa de gravidez e até de nascido vivo nos estudos não estão ruins, estão boas. Claro que são trabalhos iniciais, a gente precisa de mais trabalhos mundiais, é uma técnica nova no Brasil, tem menos de 10 anos no mundo, então tem pouco estudo ainda, mas parece algo bacana de ser feito tanto para miomas quanto para adenomiose. E que é algo bem desafiador, né, Jorge? Que a gente também não tem muito tem pouco recurso para usar. Então a gente pode usar para todos esses miomas que estão na parede do útero essa técnica. Então, você está falando aí de robótica e tal, da radiofrequência. E a embolização? O que você acha? O que é a embolização? É isso. A embolização é maravilhosa. A questão aqui são as indicações. Cada uma das técnicas tem a sua indicação precisa. Então, você falou bem, mais importante do que saber operar, antes disso, é saber indicar bem um procedimento. Cada um tem o seu lugar. Então, a esteroscopia são para os miomas dentro da cavidade, e ninguém tem dúvida disso. A laparoscopia são para os miomas maiores, que não são acessíveis pela esteroscopia. A radiofrequência para os miomas menores, que a gente ainda fala, putz, acho que não vale a pena ainda operar, abrir barriga, porque com a radiofrequência eu vou só diminuir, pegar aqueles miomas menores e evitar que eles cresçam no futuro. E a embolização é aquele procedimento que a gente fecha, né, libera partículas por radiologia intervencionista dentro das artérias uterinas e a gente para de mandar sangue oxigenado para o útero todo. Ou seja, o útero inteiro, por mais seletivo que nós sejamos na técnica, vai perder vascularização. Consequentemente, para quem faz fertilidade, diminui vascularização do endométrio, que é super importante para quem quer engravidar, e tem um risco, mesmo que pequeno, mas existe, de escapar um pouquinho das bolinhas, né, das esferas, para o ovário e diminuir a vascularização do ovário. Então, a embolização, primeiro, indicação principal é não ser indicada para quem quer engravidar. Isso está descrito nas indicações e nas contraindicações. E a embolização, acreditamos que seja para aqueles casos de úteros gigantes, úteros grandões, múltiplos miomas, em que a técnica laparoscópica não seria viável ou teria muito risco da gente perder o útero num primeiro momento. Então, é para pacientes que não querem engravidar com úteros muito grandes. Então, ela, em hipótese alguma, compete com a radiofrequência, porque uma é para o começo da doença e a outra é para o... se a gente fosse pôr na linha do tempo, né, na evolução natural da doença, a embolização está lá no momento mais tardio, quando todos os outros procedimentos ou não foram indicados ou a gente, de repente, perdeu o time. Então, cada uma tem a sua indicação. Eu uso para as minhas pacientes todas elas. Acho que depende de cada caso. E por isso que é importante individualizar, fazer bons exames, bom diagnóstico e saber o que a mulher quer naquele momento. É interessante. Realmente é isso. Uma coisa que realmente eu acabo não utilizei, é a embolização. Interessantemente, há muitos anos atrás, eu até ajudei a montar o serviço de embolização do Sírio-Libanês, com o Cláudio Bonducci, né? Que ele estava lá. Aí, mas depois acabou que, naquela época, para que servia? Então,
Aí eu até colaborei, mas no meu caso, que eu trato Ah, basicamente mulher que quer engravidar, então não, não não teve faz sentido. utilidade, não faz É, sentido, né? não faz sentido. Acaba, quem já entendeu, né, viu que pode complicar, porque pode chegar menos sangue pro ovário e com isso danificar. Na verdade, vocês viram que existem inúmeras técnicas, né? Sim. E como a gente falou anteriormente, o que precisa mesmo é da indicação precisa. Por isso que é Uhum. importante que você vá no seu ginecologista, que ele saiba realmente indicar corretamente. Porque, às vezes, se você indicar mal, por exemplo, até uma miomectomia, né, por Sim, laparotomia, você pode complicar, eventualmente até perder o útero. perdeu o Então, útero, sim. é, então a indicação é muito importante. Às vezes também é outra coisa que você não precisa nem operar, não é? Você Isso, pode não. ficar com esse mioma por anos, né? A gente nem Exato, falou, a gente passou exato. meio rapidamente. Você podia falar o que poderia fazer de menos invasivo, porque Isso. chegar a fazer robótica, esse monte de coisa, o que poderia fazer de menos invasivo para a paciente tra- passar a vida dela sem precisar de operar? O que poderia, Isso. você acha? Ah, de tratamento clínico, né? Deixa eu só responder uma pergunta aqui que a Sim. Kaline fez, que eu acho que é importante. Qual a porcentagem de uso de sangue numa cirurgia de Eu ia mioma? falar isso aí para frente. Tende a zero, sabe assim? Bem operada, a perda de sangue por videolaparoscopia é muito baixa. O ideal é a gente checar isso antes, né, da cirurgia. Obviamente, a gente fazer um bom pré-operatório, repor a ferro se for necessário, cuidar de uma possível anemia de ferro antes, tá? Mas é muito pequena. Mas é claro que precisa estar autorizada para operar, né? Porque pode ser necessário, e se for necessário, o risco de vida a gente vai usar. Então, o que o Júlio perguntou em relação ao tratamento clínico, né? A gente sabe que, então, quando a gente pensa em tratamento clínico, a gente tem que pensar em fatores de risco para a doença. A doença dos miomas, ela tem como fatores de risco a exposição ao estrogênio, então, mulheres que menstruaram mais ao longo da vida, começaram a menstruar cedo, mulheres de sobrepeso ou obesas, mulheres com alta exposição à alimentação com gordura, carne vermelha, mulheres afrodescendentes. Isso a gente não sabe o porquê, a gente só sabe que é mais frequente nas mulheres afrodescendentes. Muito bem. Então, pensando nesses fatores de risco, como que a gente pode diminuir a chance de desenvolver e a chance de evoluir? Tendo uma alimentação saudável, né? Pobre em gordura, pobre em açúcar, muita atividade física, legume, fruta, verdura, aquilo que lá no meu perfil, quem me segue sabe que eu falo o tempo todo disso, da gente ter uma alimentação saudável, atividade física regular, tudo isso vai fazer com que a gente melhore o metabolismo hormonal do nosso corpo. Bom, já tem o mioma, como que a gente gerencia? Anti-inflamatório não hormonal, a gente usa bastante para gerenciar dor e até sangramento dessas pacientes, pontualmente, mas sempre pensando que a gente precisa tratar a causa. Anti-inflamatório, também os anticoncepcionais, obviamente, né? Os hormônios a gente pode usar, tendo claro que nenhum anticoncepcional, nem estrogênio mais progesterona, nem progesterona isolada, nem diumirena, nem nenhum vai dissolver mioma, vai fazer o mioma sumir. A gente vai controlar os sintomas dos miomas, o sangramento e a dor. Mas a gente não vai fazer com que eles diminuam, nem com que eles parem de crescer, se eles forem crescer ainda, tá? E acho que é basicamente isso. É claro, né? Tratar a anemia se ela tiver com anemia, repor ferro, etc. Tudo isso vai ter que fazer parte. Se ela tiver numa crise de sangramento, talvez a gente precise de ácido transaxâmico, que é uma medicação que ajuda a segurar o sangramento também nas crises. Então, são todas ferramentas que a gente pode usar para essas pacientes. Tem uma paciente que está falando que miomas múltiplos, né? O médico falou que seria impossível engravidar. Na realidade, assim, o mioma é uma doença que Não é. precisa de ter paciência para você conduzir o caso. Por quê? Uhum. Porque é muito mais fácil você retirar o útero. Então, para você Sim, indicar a cirurgia, então você tem que pensar, tem estratégias para isso. E como a Bárbara falou, tem inúmeras formas de você fazer. Não, tem várias técnicas que você pode utilizar. Então, realmente não é muito fácil você resolver em algumas situações. Por sorte, que a grande maioria das vezes a gente não precisa de operar se o desejo é engravidar, né?
Então, se o desejo é engravidar, o mioma não chega a ser uma causa tão relevante de Isso. infertilidade. Ele pode ser causa de abortamento, ele pode ser causa de dor, mas causa de provocar a infertilidade, ela é bem menos frequente. Talvez em torno de 3 a 5% dos miomas intramurais podem causar infertilidade. Lógico que se o Uhum. mioma estiver dentro do útero, aí sim, provoca a Sim, infertilidade. Então, o difícil, na verdade, como está falando, é você fazer uma indicação precisa, ao meu ver. Depois a técnica, né? Você, logicamente, tem que operar, 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 e para ficar bom, e com isso você resolver. E tem essas alternativas, essas técnicas novas que estão aparecendo, né? Que, conforme a Bárbara falou, ainda também tem uma curva de aprendizado, mas nos parece que são mais simples quando comparada sim, com a laparotomia. A sim, robótica é um tanto mais complicado, né? Mas também a robótica tem alguns problemas da questão de custo, né, que a sim, Bárbara até sim. pode falar, não é disponível em qualquer hospital, tem que ser um Isso, hospital de ponta, né, porque é caro. sim. E agora, por outro lado, também, não sei se chega a incomodar, mas uma coisa que, na época que eu estava aí pensando em fazer robótica, né, é a cicatriz, né, que nas pacientes inférteis, né, que Uhum. fica os furos no local que é mais É, visível, né? isso já está resolvido, viu, Jorge? Com a nova Então, geração de robô e também com a evolução da expertise da equipe, a gente já está fazendo as incisões mais baixas. E, realmente, os primeiros a gente fazia todos na linha do umbigo e eram furos de 2 centímetros, né? Então era uma incisão feia, menos estética do que as da videolaparoscopia convencional. Hoje, com né, nossa equipe já está fazendo robótica há 5 anos, mais ou menos. Então a gente também já baixou as incisões, assim, elas já são muito próximas das incisões laparoscópicas convencionais, assim, esteticamente já não incomoda. Isso eu posso dizer até pessoalmente. As minhas incisões da minha cirurgia, eu tinha miomas e endometriose, são totalmente estéticas, qual que baixinhas. Tem seria, uma mais alta e pequena. qual que seria então, a vantagem da cirurgia robótica de verdade, em termos práticos mesmo? Ou então, que é? Qual que seria a real indicação? Para miomectomia, hoje, eu acho que é a sutura. Claro, de novo, se a gente olha os estudos científicos comparando, os estudos falam que é igual hoje. Mas aí a nossa crítica, né, a gente que é fã da robótica, enfim, a nossa crítica a gente está comparando pessoas que estão há 5, 8 anos fazendo robô com pessoas que estão há 30 fazendo laparoscopia, né? Então, assim, e já está igual. Ou seja, quando a gente estiver comparando 30 com 30, provavelmente o robô estará melhor. E a questão da sutura laparoscópica ganha muito quando a gente tem a ajuda do equipamento, da máquina ali que filtra tremor, que dá um ponto mais forte, que tem uma firmeza e que tem rotações 360 graus, com coisa que a mão humana não tem, por melhor que seja. Então, Então, há tem uns anos esse. atrás, né? Eu sei, da literatura compara e fala que é igual, né? Então, por isso Uhum, que a gente fica uhum, meio com o pé atrás, né? Há uns anos sim, atrás, eu fui num congresso de laparoscopia da AAGL, né? Aí, sim, eles fazem cirurgia ao vivo, né? Aí, sim. uma coisa que me chamou a atenção, colocaram uma moça operando em uma sala e o outro rapaz operando em outra sala, né? Uhum, Um com robô e outro com laparoscopia. uhum, Mas a menina da laparoscopia, ela tinha tanta habilidade. Aí o cara do robô começou, deu um sangramentozinho, apareceu outro sangramento. E a menina da laparoscopia, eu falei, menina que era nova, ela operou, até a pessoa começou a brincar com ela, brincando lá entre os amigos lá. Acho que agora uhum. vai dar um pulo no shopping, depois ela volta. Não, pois Uma coisa é, que chamou a atenção, né? você Mas tem logicamente que, cada um é cada um, tem gente que tem mais destreza, mas aconteceu claro, isso que me chamou muita atenção vários anos sim. atrás. O E robô aí não faz depois, milagre. Atrás do robô tem que ter um bom cirurgião, uma boa cirurgia, senão é só uma máquina, né? Assim, agora em quarentena, que eu tô tendo que lidar com várias máquinas aqui, tipo aspirador de pó, coisas do tipo, que eu não sou boa nessas máquinas. A máquina é é, ótima, mas eu acho que então, nesse negócio é que no outro dia eu falei numa outra live, né, que eu convivi muito tempo com o professor Pinotti
durante mais de 15 anos eu operava os casos dele de laparoscopia e estereoscopia, né? Aham. E ele falava muito desse negócio da moda, né? Que é como se fosse um pêndulo. Então, no começo o pessoal exagera demais, vai de Isso. menos, vai. Aí chega uma hora que equilibra, e aí que é o ponto certo. Então, tem lugar, tem Isso. paciente que serve robótica, tem paciente que é Isso. laparoscopia, tem gente que opera melhor com robótica, tem gente que opera melhor por laparotomia. Então, acho que Isso. o importante, eu É acho que ver é o o que você médico tem, ter né? o médico saber do conhecimento dele, da habilidade dele e Isso. qual que é a melhor técnica para aquela paciente. E ter Isso. humildade de, eventualmente, encaminhar para quem sabe fazer melhor e não forçar a barra para fazer porque ele quer aumentar a casuística dele, né? Acho que isso que é Isso. extremamente importante, ter essa humildade de reconhecer até Isso. onde vai o seu limite e indicar corretamente, né? Não, e hoje a gente tem que pensar também, né? Você é gestor e eu também, né, Jorge? A questão de valor das coisas, né? De dinheiro mesmo, quanto cada coisa custa. Mesmo nós tendo, né, nossos pacientes em geral têm um poder aquisitivo melhor, mais privilegiado, mas ainda assim, alguém está pagando essa conta, né? A operadora de saúde está apertada, o hospital, o paciente. A gente não quer gastar dinheiro que não precisa ser gasto. Então, a robótica, eu acho hoje, ela fica selecionada para casos, pelo menos na minha opinião, isso aí é só minha opinião, para casos mais de miomas mais difíceis, que é a laparoscopia, que eu sei que eu vou ganhar na hora de operar, e para endometrioses também mais infiltradas, mais difíceis, que eu também entendo que eu vou ganhar. Pro dia a dia, feijão com arroz, eu falo para os pacientes, vamos operar por laparoscopia. Ah, mas não quer robô. Não precisa. Se você quiser, ok, né? Tudo bem, porque é um custo que vai vir do bolso da paciente, em grande parte. Mas a maioria dos casos é isso. Uma equipe laparoscópica boa consegue resolver a maioria dos casos muito bem, sem nenhum prejuízo ao resultado dessas pacientes. Eu acho que tem um monte, quer dizer, tem um monte de pergunta aqui que estão fazendo. Estou fazendo até pergunta de trompa, não dá para a gente responder agora, né? Mas quem quiser mandar a pergunta, tenho certeza que a Bárbara não se recusaria a responder e a gente também, se Sempre. precisar, estamos aí. Hoje é muito fácil encontrar as pessoas, né? Sim, É muito fácil mandar mensagem, se dá para mandar uma mensagem, de tudo quanto é jeito. Então é muito fácil você, se você quiser acessar a gente, é muito fácil. Agora, você já falou aí do que você talvez take home message, né? Mas você pode falar de novo. O que que você acha de tudo que foi falado? O que é importante, porque nós já estamos já com 43 minutos de live, e a ideia é uhum. ser meia hora, né? Mas como foi bem abrangente, né? Eu gostei bastante da sua experiência, do modo como você falou aqui, como conduzir os casos, né? E eu acho Uhum. que é importante isso, né? Que a gente não está aqui para vender o peixe de, eu faço melhor isso. Não. Acho que falou de Não, várias técnicas de como fazer e como a gente falou, tem várias pessoas pelo Brasil afora hoje, né? sim, A comunicação é muito rápida, né? Tem vários cursos, então tem muita gente boa na sociedade também. Então, aqui acho que é importante que a paciente saiba, até uma coisa que eu falo, assim, que pode ser que nem as pessoas não aceitem muito isso, mas eu acho que é importante uma segunda opinião, né? sim, nossa, Principalmente quem muito. vai operar, né? Assim, a cirurgia, você vai fazer provavelmente uma cirurgia. Você não pode chegar, eu operei 3, 4 vezes de mioma, Deus que me livre, isso não pode. Então, é importante você ouvir uma segunda opinião, terceira opinião, é importante você ir no seu médico que você confie e estar bem consciente de que realmente é uma cirurgia, que é uma cirurgia avançada, mas que dá para perfeitamente ser realizada em vários hospitais pelo Brasil. Você quer Sim. falar mais, Bárbara? Não, eu acho primeiro agradecer, né, Jorge, de novo o convite e a parceria que a gente tem, enfim. Dizer que eu acho que o que é mais importante que as mulheres precisam saber é que assim, a maioria dos miomas hoje tem possibilidade, na maioria dos casos, de tratamento conservador. É, é uma porcentagem muito, muito pequena que a gente vai falar assim, puxa, esse não dá de jeito nenhum. É claro que a gente vai ter que pensar também na função que vai sobrar desse útero. Às vezes o útero não, a gente consegue até tirar os miomas, mas a gente não consegue preservar a função daquele útero. Então tudo isso tem que ser pensado de forma individual, mas assim, não aceitar de cara o tem que tirar o útero.
numa primeira consulta, numa primeira avaliação, sem exames. Procurem segundas opiniões. Nesse momento, a gente está sendo autorizado a fazer teleconsultas, então hoje, pessoas do Brasil inteiro estão tendo acesso a médicos do Brasil inteiro. Eu estou felizmente, estou tendo a oportunidade de atender pacientes do Brasil todo durante essa fase, dando essas opiniões para os casos, dentro do que é possível fazer na teleconsulta. Então, um bom diagnóstico, uma boa conversa, esclarecer muito as suas dúvidas antes de sair operando com o seu médico. E saber que tem possibilidades, que mesmo que o seu médico, né, hoje, eu não sou excelente em todas essas técnicas que a gente conversou aqui, mas eu tenho colegas que compõem uma equipe e que tem o que é bom nisso, o que é melhor naquilo, o que é melhor naquilo, e a gente juntos, trabalhando em equipe, a gente oferece o melhor para os pacientes. E assim o Jogi também, e assim tantas outras equipes no nosso país. Então, acho que não se acomode com o diagnóstico de que tem que tirar o útero. E mesmo se você já tem filhos, se o útero é seu e você quer que ele fique aí, a não ser que, claro, tenha uma doença maligna, a gente precisa respeitar esse desejo da mulher de preservar o útero. É verdade, isso que você falou é interessante, né? Tem paciente que fala, eu nasci com o útero, eu quero morrer com o útero. E o útero é dela, gente. Eu quero morrer com a minha cabeça, né? Assim, o meu útero eu já joguei fora, mas a minha cabeça eu quero... E tudo bem, né? E eu respeito muito, sabe, Jorge? Porque também falando, a gente brincou que é importante também um pouco, mas o útero, ele tem uma conotação de feminilidade, de se sentir mulher, né? Então, muitas mulheres se sentem castradas se a gente tira o útero delas. Então, hoje mesmo, eu atendi uma paciente aqui em teleconsulta e ela não tem filhos, mas ela... então não é melhor tirar o útero? Porque a pessoa também já está cansada, sabe assim? De tanto... E eu falei assim, olha, não, eu acho que não. Se você quiser tirar, ok, a gente tira, mas eu acho que não. Acho que você tem aí meia dúzia de miomas, a gente vai tirar e depois, se você vai engravidar ou não, são outros, é uma outra capítulo. É verdade. Eu já operei várias pacientes, né, que nem era a intenção, nem era engravidar. Mas elas vieram porque falaram assim, doutor, como o senhor opera para as pacientes engravidar, então acho que o senhor sabe conservar mais o útero. Por causa disso, porque é mais conservador, né? Bom, já passou um tempo aqui, Bárbara, parabéns aí pela sua apresentação, pela entrevista, gostei bastante. Obrigada, Jorge. Espero a gente conversar um outro dia. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.